Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma edição do podcast Mundo do Trabalho e hoje com uma entrevistada super especial, Fabíola de Camargo Mariano Rodrigues, que é orientadora de educação digital da Rede SESI São Paulo, aqui da nossa unidade, o SESI de Tatuí. Olá, primeiramente queria agradecer esse convite maravilhoso, que é poder compartilhar um pouquinho da minha carreira profissional, da minha escolha acadêmica e da minha atuação até o presente momento. Bom, eu me chamo Fabíola de Camargo Mariano Rodrigues, atualmente atuo como orientadora de educação digital na Rede SESI, na Escola SESI de Tatuí. E para começar, a gente queria saber em que momento que você decidiu seguir essa área de trabalho e como se deu essa sua escolha, como que você fez para definir o que você queria fazer para o resto da sua vida, ou se não foi de cara, como é que foi esse processo? Bom, se eu puder aconselhar com base na minha experiência, na minha vivência, eu digo que tudo que a gente faz na nossa vida, seja na escola ou seja fora da escola, isso tudo conta como uma experiência para uma futura decisão. Então, assim, como desde os 12 anos eu trabalho e já atuei desde de vendedora ambulante, sim, onde eu aprendi muita matemática nisso daí, onde voltava troco, gostava daquele raciocínio lógico, aquele pensamento rápido. Foi nesse momento, com 12 anos de idade, sim, onde eu trabalhei como vendedora de sorvete nas ruas da minha cidade, foi onde eu tomei o gosto pelo cálculo, né? Parte exatas mesmo. Desde então, eu não parei de trabalhar mais. Aos 16 anos, eu tive meu primeiro CLT. Naquele tempo, a gente entrava numa empresa como aprendiz e já tinha a chance de ganhar uma carteira de trabalho. E assim, trabalhei como garçonete, fui babá e entrei no ramo têxtil, onde eu tive a minha primeira CLT. Depois disso, eu atuei como operadora de check-out em um supermercado, que eu acredito que é onde tudo despertou a relação entre ser humano e máquina, né? Eu trabalhava ali no pacote, atuava num caixa de supermercado como ajudante geral, como balconista. Porém, um dia, quando aquele computador veio dar problema e alguém foi acionado para vir para dar o suporte, eu me lembro como se fosse hoje que eu prestei atenção naquela solução, sabe? E eu vi como que aquela pessoa fez, guardei aqueles passo a passo, assim, como se fosse um print com os olhos, sabe? E desde então, esperei o momento certo. Me lembro como se fosse hoje, na data de dia 24 para o dia 25 de dezembro. Esse supermercado que eu trabalhava estava bastante movimentado e veio acontecer o mesmo problema. E ali eu me apresentei para o gerente daquele local, me disponibilizando que talvez eu conseguiria arrumar. Eu sempre gostei de desafios e esse foi o meu primeiro desafio que eu conseguia a resolver ali, a solucionar aquele problema. E o fluxo daquele supermercado voltou ao normal através da minha solução. E desde então, eu comecei a gostar da área. Então, eu fiz um curso de montagem e manutenção de hardware, do básico até o avançado, onde eu pude me aprofundar mais nessa área técnica, né? Na época, eu fiz numa escola de informática da minha região e depois eu fiz um curso mais avançado de informática e posteriormente também fiz pela instituição Senac um curso de hardware. Então, aí foi o start da minha escolha. Trabalhando no supermercado, eu queria fazer uma faculdade, mas o horário de expediente não deixava que isso acontecesse. Fui trabalhar no outro emprego e nesse outro emprego, como assistente administrativo na área de tecnologia de informação, eu informatizei desde o zero uma farmácia na minha cidade. Com tudo que vocês imaginam, levantando requisitos, quais eram os equipamentos que deveriam ser comprados, como que seria o sistema de comanda, tudo isso ainda sem começar uma faculdade. Mas o amor pela tecnologia foi tanto que eu comecei a procurar os cursos relacionados à área de tecnologia da informação. E aí, terminando esse meu início de carreira na área de TI, eu resolvi me profissionalizar. Foi então que eu me inscrevi para o vestibular, para o curso de Ciência da Computação, numa faculdade da minha região, onde eu passei nesse vestibular e fiz a minha primeira formação superior, que foi cientista da computação. Talvez o curso correto para mim seria engenharia da computação, mas na época
eu não consegui. Então eu fiz ciência da computação e falei, depois eu faço uma especialização mais focada na área de hardware. Então a minha escolha partiu do momento que eu tive uma oportunidade de trabalhar em qualquer área. Comece você como um garçom, comece você como um frentista de posto. Tenho certeza que nessa vivência você vai encontrar aquilo que você realmente queira estudar, queira se profissionalizar. A minha formação deu início na área de tecnologia de informação e até então eu venho me especializando mais para o ramo educacional. Como que você ingressou no seu cargo atual e você já se imaginava no lugar que você está hoje? Como que os projetos do SESI de São Paulo influenciaram e interferiram na sua vida? Eu costumo dizer para vocês que estar na rede SESI para mim é a realização de um sonho. Antes de atuar como analista de suporte em informática e hoje orientador de educação digital, eu fui analista de informática e atendi por 6 anos toda a rede SESI na região de Sorocaba, onde foi que eu conheci o SESI. Assim, eu era de uma empresa terceirizada e eu prestava suporte como helpdesk, atuando no ramo de outsourcing, que é um ramo bastante forte na área de tecnologia de informação. E trabalhando na empresa DigiSystem, eu pude atuar indiretamente no sistema S de ensino no estado de São Paulo, atuando como helpdesk do SESI, do SENAI e do SENAC, onde eu atuava em campo, atendendo várias cidades, várias escolas. Foi aí que eu conheci o SESI de Tatuí. E aí eu me lembro que era um período que eu tinha que cumprir como analista de informática pela empresa DigiSystem, e o SESI não renovou o contrato com a terceira, e eu vinha não ter mais essa oportunidade de trabalhar indiretamente no SESI. Na época eu recebi um convite para trabalhar no metrô de São Paulo, atuando pela DigiSystem, porém não era viável para mim. Então eu recebi uma oferta de ficar temporariamente no SESI como analista de suporte em informática naquele tempo, e até a possibilidade de abrir um processo seletivo onde eu prestei e eu vim me efetivar nessa vaga, onde passou por uma transformação, e hoje como orientadora de educação digital eu posso dizer para vocês que eu me sinto realizada, e tanto é que o sonho de qualquer cientista da computação é se especializar e se manter atualizado, porque a área que eu escolhi é uma área que o que a gente está conversando nesse podcast, nessa entrevista, amanhã já está tudo velho. A gente já está desatualizado. Então a gente precisa manter o ritmo da tecnologia da informação, é algo desafiador. A gente precisa ler muito, a gente precisa pesquisar muito, estar muito antenado nas redes sociais, saber o que é tendência, saber o que é inovação. Eu digo para vocês que o SESI, eu não mudei a minha formação. O SESI, na verdade, me adaptou à nova realidade que é o sistema educacional. Então, atuando pelo SESI, eu consegui fazer uma pós-graduação em gestão e governança de TI. Também consegui fazer uma certificação IT Foundation, focada na área de gestão de projetos e serviços. Também consegui fazer uma certificação Microsoft e fazer uma certificação Google, Google Cloud. Essas formações, essas certificações, se não fosse o SESI, eu tenho certeza que eu não conseguiria ter. Porque o SESI, ele investe em formação. Isso é notório em todo mundo que passa pela rede. Acaba entrando uma joia a ser lapidada que no final da carreira acaba se tornando um diamante, porque o SESI investe em formação, tornando o profissional cada vez mais qualificado para estar atuando ali na frente do sistema educacional. E por fim, a última pergunta é: quais são os planos futuros e os objetivos que você vai querer seguir? Os meus planos para o futuro foi o que o SESI me apresentou como principal objetivo da minha carreira. Hoje eu decidi para minha vida que o que eu quero é robótica. Eu amo torneios, eu amo desenvolver o pensamento computacional, o raciocínio lógico da molecada. Eu gosto de estar junto com eles, eu gosto de pensar como eles pensam, eu gosto de estar junto nas tendências, nas trends do momento. Eu costumo dizer assim que a robótica foi um presente de Deus na minha vida. A gente tem um bordão que a gente costuma dizer que é muito mais do que apenas robô. E realmente, trabalho em equipe, você resolver problemas do mundo real, resolver desafios, você estar sempre focado nos objetivos de desenvolvimento sustentáveis que a ONU nos propõe.
Então, tudo isso, você tem uma visão de mundo diferente, sabe? Você desenvolve um pensamento crítico que a robótica te possibilita você olhar o mundo com outros olhos, com um olhar de solução. Eu encerro esse podcast dizendo que faça o que você quiser fazer, coloque amor, coloque paixão no processo. Qualquer escolha que você venha fazer, coloque amor naquilo que você for fazer. O amor é o tempero principal para que você levante na segunda-feira com uma vontade de trabalhar e encerre a sua sexta-feira com um sentimento de gratidão, porque você fez a escolha certa. Você vai perceber que nem é trabalho quando se escolhe aquilo que você ama. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Fico à disposição para esclarecer alguma coisa. E à disposição também para ajudar nesse projeto de vida chamado Vida Acadêmica e Futuro do Trabalho. Abraços, até a próxima. Esse foi o nosso podcast de hoje. Foi um prazer ouvir sobre sua trajetória acadêmica, Fabiola. Muito obrigada por estar conosco hoje e não se esqueçam de seguir nosso podcast para mais histórias inspiradoras como essa.